Boa noite, professor. Meu nome é Tiago Silva Mesquita. Eu faço parte do grupo 12 da disciplina de cogeração. E o meu projeto é um projeto de cogeração para o bar Prosaria. Só iniciando, a descrição do nosso projeto é... Atualmente, esse bar não participa de nenhum projeto de cogeração. Ele não é um bar muito grande e o funcionamento dele se dá principalmente no período da noite, principalmente no horário entre 6 da tarde e meia-noite. Como a descrição do sistema atual mostra aqui no documento, ele possui uma área externa lateral não climatizada, que serve como espaço para os clientes. Tem um salão climatizado e também possui uma área da cozinha, onde está localizado os equipamentos de grande consumo de energia, principalmente como câmara fria, geladeira, entre outros equipamentos. Nesse estabelecimento também tem alguns ar-condicionados no segundo piso, e foi uma das coisas que mais chamou a atenção da gente para poder tentar propor esse projeto. A tabela 1 ela demonstra os equipamentos do sistema elétrico que existem dentro desse bar. Então a gente dividiu por alguns ambientes, né? Na cozinha, no salão, no piso superior e na despensa. O destaque aqui vai principalmente para a cozinha e para o piso superior, que são alguns equipamentos de refrigeração e condicionamento de ar, que são o foco da nossa proposta de cogeração. Aqui o segundo gráfico que a gente tem aqui demanda o consumo, ele mostra, né, o histórico de consumo de energia elétrica total nesse estabelecimento no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019. A gente optou por escolher esse período porque era o período que tinha maior quantidade de dados disponíveis. A gente dividiu em 3 faixas, né, para determinar a curva de demanda elétrica e térmica em 3 dias típicos. O primeiro dia típico, ele ocorre em média em mais ou menos 115 dias no ano e ele configura os dias como sexta-feira, sábados e feriados. São dias de alta movimentação no bar e dias onde o consumo tende a ser mais alto. O segundo, ele geralmente acontece 200 dias por ano e é o maior período de ocorrência, né? Essa é a característica desse dia. Então, são os dias comuns, né? Quarta-feira, quinta-feira, domingo e segunda-feira também. E o terceiro dia é uma terça-feira, que é um dia que tem um consumo bem menor, haja visto que nesse dia o bar fecha para poder passar por todas as manutenções, limpezas e etc. Aqui na tabela 2, a gente tem dividido por 24 horas qual o consumo energético para cada dia típico. Então a gente tem tanto o consumo elétrico quanto o consumo de calor. A gente vê aqui que principalmente a demanda não é tão alta como, por exemplo, de um shopping ou de um mercado. Então isso também dificulta um pouco para poder dimensionar um sistema de cogeração, né? Já visto que é difícil de encontrar no mercado chillers ou outros tipos de sistema que possam atender essa demanda. É tudo muito reduzido. E também tem que ser muito bem pensado para não pesar no bolso do consumidor. Esse gráfico 3 a gente só passou a tabela 2 em forma de um gráfico de linhas e pontos, demonstrando a curva de carga térmica para os 3 dias típicos. A gente é bem nítido aqui que o consumo do dia 3 ele é muito baixo,
talvez a cogeração aqui ela nem é necessária, não tem uma demanda suficiente para esse tipo de sistema. Aqui a gente começa a análise das demandas térmicas e elétricas, né? Então a tabela 3, que é a demanda média diária e a demanda anual por uso, a gente calculou essa demanda para o ano todo. Então a gente tem a demanda tanto de calor quanto a demanda elétrica para o ano todo para cada tipo de dia. E aqui a gente também tem a demanda anual térmica e elétrica, que a gente também conseguiu calcular após utilizar o que a gente aprendeu na aula, utilizar as aulas de mensuração. A gente percebe aqui que, assim, se a gente fosse comparar com qualquer outro tipo de estabelecimento, é realmente muito pequeno o consumo. Aqui tem mais um gráfico de demanda térmica. Aqui a gente também colocou a tabela de frequência acumulada de demanda térmica e também a tabela de frequência acumulada de demanda elétrica. E o gráfico 6 busca ilustrar qual que é a curva de frequência acumulada da demanda térmica e o gráfico 7 qual que é a curva de frequência acumulada da demanda elétrica ao longo das horas anuais. Aqui a gente optou por usar na tabela 5 um demonstrativo de custo anual de eletricidade. A gente vê que o custo mensal geralmente não passa de R$ 5.000. É um custo relativamente baixo, até por ser um estabelecimento de 188 metros quadrados, que não é um estabelecimento grande, né? Então, tendo isso em vista, tendo isso em mente, a gente acha, né? A gente propõe que se utilize um sistema de cogeração com motor de combustão interna. Esse tipo de cogeração ele é utilizado em pequenas indústrias e setor terciário, na produção de energia de emergência. Então a gente acredita que esse tipo de sistema de cogeração seria o que se adaptaria melhor à realidade do cliente em si. Aqui a gente colocou um pictórico como exemplo de como funciona o sistema de cogeração. A gente tem a inserção de um combustível no motor de combustão. Esse motor de combustão, ele vai gerar trabalho, né? Por eletricidade. E ele também precisa de um sistema de água de resfriamento e lubrificação. A exaustão dele, a gente também optou por utilizar uma caldeira de recuperação. E essa caldeira de recuperação tem uma parte de saída de perda e uma parte de vapor. Para o funcionamento desse sistema, a gente optou por utilizar alguns insumos. Por exemplo, o combustível que a gente vai utilizar, tendo em vista que a gente vai usar um motor a combustão, vai ser o combustível a diesel. O motor a combustão que a gente vai utilizar para esse projeto, após os cálculos de dimensionamento, modulação de carga, a gente chegou à conclusão que o motor de 18 kW de motor a combustão seria um motor factível. Aqui a gente tem os dados específicos do motor, né? Qual motor que a gente escolheria. E esse motor ele custa por volta de R$ 10.000. Esse motor em específico custa R$ 10.753. A questão do chiller foi uma questão até um pouco difícil de dimensionar, até porque a gente tem muitos tipos de chiller. Tem chiller de absorção, chiller de
condensação. A gente está optando por um chiller de condensação, porque o de absorção eram capacidades muito grandes, assim, da ordem de 100 TRs, 200 TRs, e é uma capacidade muito alta para um projeto que é muito pequeno, né? Relativamente pequeno. No mercado, o chiller que nós encontramos mais próximo que poderia dar conta seria um de 10 TR da Smart Chiller. É um chiller que conseguiria suprir a demanda em conjunto com um motor de combustão. Esse chiller já tem torre de resfriamento e evaporador embutido. Então é um chiller que nesse caso demandaria um pouco menos de custo. O preço dele não seria um preço tão elevado. A nossa estratégia de cogeração, em suma, é uma estratégia de cogeração de só utilizar o sistema nos momentos de pico. Então, sendo assim, seria principalmente utilizado em 2 dias típicos, né? O dia típico 1 e o dia típico 2. O dia típico 1 é aquele dia que ele é formado por domingos, sábados e feriados. E o dia 2 ele também configura domingos, sábados e feriados, as quartas e quintas-feiras, como o dia do típico 3. Ele é um dia que tem um movimento muito baixo, então não seria necessária a utilização. E a modulação de carga do nosso motor seria de 50%. A gente opta por uma modulação no motor a fim de poder conseguir maior rentabilidade e bom uso do motor durante o uso do sistema de cogeração. Que a gente tem as tabelas de compensação de energia, demonstrando qual seria o uso do sistema de cogeração durante as horas nos dias típicos, tanto no dia típico 1 quanto no dia típico 2. Nós também colocamos o regime de funcionamento no dia típico 3, mas eu ressalto que, apesar dele estar aqui, ele provavelmente não seria utilizado. Aqui a gente refez os cálculos para o sistema com cogeração, então a gente nota que vai ter uma grande economia para o consumidor, principalmente na questão elétrica, né? A gente também nota que vai ter um custo de óleo diesel, só que a soma do custo de óleo diesel com a soma do custo de energia elétrica ainda vai ser muito menor do que o custo inicial que ele tinha. Então, com isso, a gente iniciou a análise econômica do projeto. O primeiro passo foi elencar todos os custos para a implantação do projeto, como os equipamentos, startup da planta, o custo anual de eletricidade e o custo anual do combustível, que é a diesel. Então, isso dá um total de aproximadamente R$ 74.160, não é um custo tão alto. Tendo isso em vista e após algumas pesquisas e alguns outros projetos que eu tive como base, a gente achou melhor utilizar uma taxa mínima de atratividade de 10%. Acho que é uma taxa factível, é uma taxa que chamaria a atenção do consumidor. Utilizando essa taxa, tendo em vista essa taxa, a gente calculou o valor de parcela para um período de 5 anos de pagamento. Ou seja, a intenção aqui é que o consumidor consiga fazer o pagamento em 5 anos e que também não pese no orçamento do estabelecimento em si, que seja uma coisa que traga mais benefício. A gente sabe que a questão do investimento no sistema de cogeração pode ser um empecilho, principalmente o investimento inicial, mas a gente acredita que se ele puder investir aproximadamente 50% no início, que seria os custos principalmente do chiller, o custo do motor a combustão e aí o startup da planta, e utilizando-se de parcelas anuais de R$ 19.000, ele tem um payback de 1,8 anos, 1,8 ano para poder pagar esse projeto, ou seja, para esse projeto se tornar rentável. O que corrobora isso é a alta TIR que a gente conseguiu obter com esse projeto,
que é uma TIR de 38%, tendo em vista que a gente estava visando uma taxa mínima de atratividade de 10%, ou seja, é quase 4 vezes mais do que a gente estava esperando. Com isso, a gente conclui que o projeto seria um projeto factível, seria um projeto indicado, apesar do investimento alto para a implantação do projeto no primeiro momento, a curto e médio prazo, ele seria muito benéfico e a receita anual obtida com essa troca pagaria o investimento, as parcelas anuais, ou seja, a economia que o sistema gera poderia ser utilizada para financiar o restante do pagamento e após o término do pagamento geraria um grande saving de dinheiro.